Salve, salve galera! Chegou o vídeo do Guia do Major, o Major que começa agora no dia 3, na terça-feira já temos Major, e o Major agora que tem mais times do que tinha antes. Vou te explicar da forma mais objetiva e resumida possível para você entender, saber quais brasileiros estão, quando tem jogo e para você já se preparar então para esse grande evento, né? O evento mais esperado, o maior evento de CS que você tem no semestre, tá? Então teremos aí o Major agora começando no dia 3. Qual que é o primeiro detalhe que a gente tem de diferença do Major? É o primeiro Major com 32 equipes, tá? Então o que que significa isso? Significa que você aumentou 8 equipes do que costumeiramente você utilizava. Beleza, galera? Legal, a gente tinha 24 equipes, agora a gente tem 32. O que mudou? Para você começar a entender, vamos colocar os sistemas das fases. Nada. Nas fases não se mudaram nada. A única coisa que aconteceu foi que foi criada uma nova fase, né? Mas as fases continuam tendo a mesma estrutura. No dia 1, duas MD1s, que é aquele dia que a gente adora de ver, né? MD1 do 0-0, né? Ninguém jogou ainda. E depois a MD1 de quem ficou 1-0 e quem ficou 0-1. No dia 2, uma MD1 de quem tá 1-1 e já começam as MD3. Porque lembra, quem tá com 2 em qualquer lugar, ele já está jogando MD3. Então todos os jogos que eliminam ou classificam são MD3, tá? Porque se você fizer 3 vitórias, você tá classificado. Se você fizer 3 derrotas, você tá eliminado. Então os jogos que tem 0 ou 1 só, jogos MD1. Os jogos que passam a ter 2, ou seja, se seu time tiver 2-0, 2-1, 1-2 ou 0-2, ele vai fazer jogos de MD3. Então, olha a estrutura das fases. Dia 1, as MD1s, dia 2, 1, 0, 2 e 2, 0, dia 3, 2, 1, 1, 2 e dia 4, aquele jogo, aqueles 3 jogos de quem tá 2, 2. Beleza, Pocão, mas então não mudou nada? Sim, a gente tem uma fase a mais agora. Então, esses dias que eu tô falando para você, eles são dia 1 da fase 1, aí você tem o dia 1 da fase 2 e o dia 1 agora da fase 3 também. O que significa, então, que a gente tem 3 fases, óbvio, galera, lembrando, antes de chegar nos playoffs, tá? Os playoffs, eles estão, né, eles continuam aí do jeito que eram, né, MD3, mata-mata, e aí você chega nos playoffs aí do Major para finalizar. Então, vamos lá, a gente tem 8 times a mais, a gente continua tendo as fases no sistema suíço, mas agora a gente tem 3 fases ao invés de ter 2. Antes a gente tinha 2 fases e o playoff, agora a gente tem 3 fases e o playoff. Por isso que o campeonato vai do dia 3 de junho ao dia 22, né? É muita coisa, a gente vai ter bastante fase para ir. Olha só como é que tá o calendário para você entender. Terça-feira, dia 3, lembra que eu te mostrei como que são as fases, né? Então, terça-feira, dia 3, a gente começa. Lembra lá na outra parte que eu mostrei? Dia 3, né? Mas você tem o primeiro dia da primeira fase. No dia 4, você tem o segundo dia, o terceiro dia e o quarto dia da primeira fase. Já no dia 7, ou seja, acabou a primeira fase, dia 7 já começa a segunda fase. Dia 1, mesmo sistema. Dia 2, dia 3, aquele jogo lá, 1-0. E dia 4. No dia 11, na quarta, dia 11, você pode tirar um print aqui, tá? Na quarta, dia 11, a gente tem descanso. Então, quarta, dia 11 é o único dia até o dia 15 que a gente não para, tá? Loucura. E aí a gente tem no dia 12 a fase final, né? A fase final antes dos playoffs, mas é o mesmo sistema. Quinta-feira, dia 12, a gente vai ter o dia 1 da terceira fase, certo? Lembra como é que é o dia 1? Os jogos MD1. Vai ser os jogos MD1 da terceira fase, tá? Só que com os times mais tops aqui. Dia 2, dia 3 e dia 4. Aí segunda, terça e quarta, né? 16, 17 e 18 a gente tem descanso. E dia 19, 20, 21 e 22 a gente tem os playoffs do Major, tá? Vou deixar se você quiser tirar uma print aqui.
só você entender, talvez fique um pouco complicado você falar, pô, dia 3 é o dia 1, né? Que, né? Terça, dia 3 é o primeiro, né? Primeira rodada da primeira fase, segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada. E aí no dia 7, pô, Apocão, dia 7 é a quinta rodada? Não, não é a quinta rodada. É a primeira rodada da segunda fase, tá? Então, dia 3 a primeira fase, dia 7 a segunda fase, dia 12 a terceira fase, e aí, lá no dia 19 apenas, os playoffs. Beleza? Já mais um ponto importante para a gente entender. Vamos entender, acho que agora o mais legal, quem que tá em cada fase. Os times que vão jogar esse Major, né? Então, entendi como é que estamos, entendi o ponto como é que vai ser, mas eu quero saber quem que são os times, né? Quem que vai jogar cada uma dessas fases. Vamos lá, então. Por classificação no Major passado, você tem as regiões. E através das regiões, você tem o ranking da Valve que vai colocar esses times, tá? Então não é porque foi a The Mongols que chegou ano passado que é a The Mongols que tem que estar aqui. Ela foi a que chegou ano passado. E ela é o melhor ranqueado da Ásia. Mas poderia não ser. Então é só uma coincidência, tá? Vamos supor que a Fúria tivesse chego nos playoffs do ano passado, a Liquid estaria aqui do mesmo jeito, porque a Liquid é o melhor time de ranking das Américas, beleza? É que é uma coincidência que o melhor time do Major passado da Ásia e o melhor time do Major passado das Américas são os times que estão aqui, tá? Estão aí nesse VSR classificados. É uma boa coincidência, inclusive, né? Se a gente olha na Europa, a gente tem quase uma coincidência também ali, né? Quase próxima ali do que a gente tinha, mas aí os times vão ter que se manter, né? Exatamente, os times eles vão ter que cada vez mais se manter no ranking também. Galera, quais são os times que estão nessa fase? Já fica claro, isso aqui é os times da terceira fase, tá? Então esses times aqui, eles só vão jogar lá na terceira fase. Lembra na parte passada que eu mostrei? Esses 8 times só entram na terceira fase. Vitality, Mouse, Spirit, The Mongols, Aurora, Nave, G2 e Liquid só vão jogar lá na terceira fase, que é no dia 12. Então esses times têm até o dia 12 ainda para treinar e para se preparar. Quem tá na segunda fase, também decidido pelos rankings, tá? Quem tá na segunda fase, já temos brasileiros. Na segunda fase, nós temos Falcons, FaZe, 3D Max, VP, Fúria, MBR, PEN e M80. Antes que você se confunda e fale, então, Apocão, como assim? Vai passar quem dessa fase? Todas as fases têm 16 times. Então, se eu tô te mostrando 8 aqui, é porque 8 vem da fase de antes. Então, essa aqui é a terceira fase, tem 8 times. 8 times vão vir da segunda fase. Ué, Apocão, mas a segunda fase também tem 8 times, porque 8 vão vir da primeira fase. Então nós temos Fúria, MBR e PEN na segunda fase, jogando no dia 7, tá, galera? Tanto Fúria, quanto MBR, quanto PEN estreiam no dia 7. Se eles se classificarem, eles vão pro dia 12, que é a fase 3, tá? Se eles não se classificarem, eles param aí no dia, né, entre esses dias aí 7 a 11, tá, galera? Segunda fase aqui. Qual que é a primeira fase? A primeira fase agora sim tem 16 times. Por quê? Porque 8 daqui vão passar para a segunda fase, formando 16 times na segunda fase. 8 da segunda fase passam para a terceira fase, formando 16 times na terceira fase. E o sistema de jogos é aquele que eu te mostrei da primeira até a terceira fase. Quem temos na primeira fase, galera? Call, Heroic, FlyQuest, B8, Wildcard, Tailu, Linvision, BetBoom, NRG, Tings Warriors, OJ, Nemiga, Mets Sports. Esses são os times de fora da nossa região. Da nossa região temos Imperial, Fluxo e a Legacy, que pegou a vaga da Bestia aí, que não conseguiu os vistos a tempo. Ou seja, é uma primeira fase, galera, bem acessível para você ter mais algumas equipes passando. Seria bem interessante que a gente conseguisse colocar 2 brasileiros, né? Quem sabe os 3, mas pelo menos aí 2 brasileiros para a próxima fase, porque aí a gente colocaria
mais chance também de na próxima fase a gente passar, né? Outra coisa importante, se não for brasileiro, é interessante que a gente coloque também times do NA, né? Porque esses times também acabam dando a vaga para as Américas lá na frente, né? Então, assim, óbvio que a gente não vai torcer, mas se for para Call passar, para Wild Card passar, é mais interessante para nossa região, obviamente, para que a gente tenha mais vagas em mais momentos aí. Galera, deu para entender? Se não deu, volta o vídeo. Eu tentei explicar o melhor possível, tá? É um pouco complicado, mas se você parar, se você nunca acompanhou nada do Major, você vê esse vídeo 2 vezes, você vai entender. Se você já acompanhou, você é capaz até de se entender de prima, né? Que você fala, não, beleza, tá? Temos 3 fases, as fases são iguais, obviamente mudam os times, e depois da terceira fase tem o playoff, né? E aí você vai começar a acompanhar. Temos os jogos? Obviamente que a gente não tem os jogos da terceira fase nem da segunda fase, porque nem tem os times inteiros dessa fase, mas temos da primeira fase. Olha só que legal. Então lembra que eu falei que os primeiros jogos são MD1? Tá ali, ó. Temos os horários, tá? Todo dia 1 vai começar meio-dia com MD1 a meio-dia, MD1 às 13h15, MD1 às 14h30, MD1 às 15h45. E não acaba depois das 15h45. Lembra que o dia 1, galera, são 2 MD1. Então o campeonato vai começar meio-dia e vai acabar lá para as 8 horas da noite, 10 horas da noite, tá? Que o campeonato é nos Estados Unidos, né? Então lá é um pouquinho mais tarde. Então, galera, primeira fase, jogos definidos, tá? A Imperial 1h15 joga contra a B8, a Legacy 2h30 joga contra a Linvision e o Fluxo 3h45 joga contra a FlyQuest. São as estreias brasileiras em MD1. Lembrando que ganhando ou perdendo, o Brasil vai jogar cada time vai jogar 2 vezes nesse dia, tá? O primeiro dia, lembra que eu mostrei lá, você tem o jogo do 0-0, do 1-0 e do 0-1. Então, se você ganhar, você joga no mesmo dia, se você perder, você joga no mesmo dia. No segundo dia, a gente já começa a ter MD3, porque a gente já tem classificação e eliminação. É óbvio, galera, óbvio que todos os dias teremos um videozinho resumo, tá? A nossa central do Major rolando todo dia de manhã também na live e, claro, todos os dias o resumo. Lembra, tá, galera, que essa estrutura de jogos e essa estrutura de horários, então começa meio-dia, 3h45, ela vai se seguir por todas as fases, tá? Claro que o que vai mudar são os jogos, né? São os jogos e a data, né? Não quer dizer, né? Óbvio que, né? Então, no dia 3, que é a estreia da primeira fase, começa ali meio-dia. No dia 7, que é a estreia da segunda fase, é a mesma coisa, tá? Vou até mostrar direto no HLTV para você entender aqui. Eu acabei não recortando essa parte, ó. Mas olha como é que tá. Isso aqui é a segunda fase, ó. Segunda fase já tá meio-dia, 1h15, só que o que tá acontecendo? Tá esperando vir as equipes para se encaixar aqui, ó. As equipes da outra fase. Depois, 17h30, você tem mais MD1, ó. Lembra que eu falei que ia acabar umas 10 horas, ó? É isso? O último jogo é 9h15. No dia 2, você tem lá meio-dia, 1h15, depois as MD3. E depois você vai até chegar no último dia, que são 3 MD3, né? Que são os 6 times que vão estar 2-2, né? Vai ser 2-2, 2-2 e 2-2. Isso vai rolar, galera, da primeira até a terceira fase. Óbvio que isso muda nos playoffs. Valeu? Expectativas brasileiras, teremos um outro vídeo para isso, tá? Mas primeiro eu quero que você saiba quem tá no Major e tudo que vai acontecer no Major. Deixa seu like, deixa seu comentário, estamos juntos e um bom Major para todos.